Olá, nesse vídeo de agora a gente vai falar sobre espaços vetoriais. Os espaços vetoriais são basicamente uma classificação de conjuntos matemáticos que possuem uma certa característica algébrica. O que é essa ideia de classificar? Por exemplo, lá na biologia a gente classifica animais que se alimentam de plantas, né? Esses animais são classificados como herbívoros. Os animais que se alimentam de carne, eles são classificados como carnívoros. E na matemática existe essa ideia, existem conjuntos diferentes um do outro, mas esses conjuntos eles têm algumas características algébricas muito parecidas a partir do momento que a gente define as operações nesses conjuntos, que são as operações de soma e multiplicação por um escalar. E assim a gente toma esses conjuntos e classifica como espaço vetorial. Então, nesse vídeo de hoje, você deverá ser capaz de entender esse conceito e a definição de espaços vetoriais. Então, vamos lá. Bom, então antes de começar a classificar esses conjuntos, nós vamos primeiramente entender o conceito de operação fechada. O que é uma operação fechada? Você tem aí um conjunto não vazio e dentro dele você define uma operação que você vai chamar de estrela, ou seja lá o que for, e a gente diz que essa operação é fechada se quando a gente tomar quaisquer dois elementos dentro do conjunto, o resultado dessa operação ele vai estar lá dentro do próprio conjunto. Então a gente diz que essa operação ela é fechada. Um exemplo de operação é a soma, que vocês conhecem lá no conjunto dos números, né? Você soma números, por exemplo, os números reais, você soma dois números reais, você tem como resultado ali um número real, tá? E dentro dos reais essa operação a gente diz que ela é fechada, tá? Um exemplo que a gente pode ver de uma operação que não é fechada é quando você considera um conjunto de polinômios de grau igual a 3. Então, eu dou aqui um exemplo para vocês de dois polinômios de grau 3, o polinômio a de x e b de x, mas quando eu somo esses dois polinômios, vocês percebem que o resultado é um polinômio de grau 2. Então, o que aconteceu? Nós tomamos dois polinômios no conjunto dos polinômios de grau 3, fizemos a operação e o resultado caiu fora desse conjunto. Então, nesse exemplo, essa operação de soma ela não é fechada. Agora, entendido o que é uma operação fechada em conjunto, então a primeira coisa que a gente precisa para ter um espaço vetorial é um conjunto não vazio e dentro desse conjunto duas operações definidas, que essas duas operações nós vamos chamar de soma e multiplicação por um escalar. Mas antes de chegarmos lá na definição de espaço vetorial, nós vamos analisar alguns conjuntos e identificar quais são as características algébricas que há em comum entre esses conjuntos, tá? O primeiro exemplo seria um conjunto C e dentro desse conjunto, lá todos os seus elementos são funções contínuas. Então a gente tem o conjunto das funções contínuas definido no intervalo fechado 0, 1. E todo mundo sabe lá do cálculo 1 a operação de soma de funções. A gente consegue somar duas funções contínuas. E um dos primeiros resultados do cálculo, quando a gente estuda a função contínua, é que a soma de duas funções contínuas é ainda uma função contínua. Então, a soma ela é uma operação fechada. E a outra operação que a gente tem dentro desse conjunto C é de multiplicação por um escalar, em que a gente pode tomar uma função f de x e multiplicar por um número real
T. Então aqui a gente tem que a operação de multiplicação por um escalar, ela está definida. Basta a gente pegar a função e multiplicar por um número real t. Então, dentro do conjunto, nós já temos aí as operações definidas. E o que nós vamos analisar agora é que essas operações, ela tem algumas características. Veja só, a primeira é a comutatividade, em que se você somar f e g, isso é a mesma coisa do que G e F. Segunda propriedade de soma é a associatividade, em que você pode associar a soma. Aqui eu estou associando F e G e somando, e pego esse resultado e somo com a função H. Isso seria a mesma coisa do que eu associar G e H primeiro e somar com a minha função F. Outra coisa que a gente conhece também é que dentro do conjunto das funções contínuas, lá dentro existe uma função que é contínua e quando a gente somar ela com qualquer outra função, o resultado dessa soma não altera a função, ou seja, que é a função nula. Então a função nula mais qualquer função é a própria função em que a gente somou. Então, quando a gente define a operação de soma, nessa operação existe um elemento que a gente chama de elemento neutro da soma. E uma outra propriedade da soma é a existência do elemento inverso. Veja só, para cada função que eu tomar dentro do conjunto das funções contínuas, sempre vai existir uma função que eu chamei de f estrela, que toda vez que eu somar f mais f estrela, o meu resultado vai ser a função nula. Ou seja, quem seria essa f estrela? É a própria função, né? Então eu tenho aqui a minha função f de x, a minha f estrela seria a função menos f de x, tá? Então sempre vai existir a função simétrica, né, que no caso aqui da soma, em que esse resultado vai me dar sempre a função nula, tá? Um exemplo clássico aqui, se eu tomasse, por exemplo, a minha função f de x como sendo a função x ao quadrado, ela é contínua, a minha função f de x, a minha função f estrela, seria menos x ao quadrado, porque a gente sabe que quando eu somo f mais f estrela, isso dá a função nula, que é a minha função n, que é zero, né? Agora, para a operação de multiplicação por um escalar, existe aqui a propriedade distributiva, em que eu posso somar f mais g e multiplicar por um escalar t. Isso seria a mesma coisa do que eu multiplicar cada função pelo meu escalar t e assim fazer a soma. É a chamada propriedade distributiva. A gente tem um outro tipo de distributiva aqui também, né? Que agora no caso aqui eu tenho uma soma de dois números reais. Eu tenho t mais l vezes f de x. Isso é a mesma coisa do que eu multiplicar a minha função f por cada um dos escalares e fazer a soma. A outra propriedade é a associatividade, aqui para os escalares também, né? Veja que o que eu tenho aqui é o seguinte: do meu lado esquerdo da igualdade, eu estou multiplicando a minha função f de x pelo produto t vezes l. Isso seria a mesma coisa do que eu pegar o meu escalar t e multiplicar por l vezes f. Então eu estou fazendo uma associação aqui dos meus escalares. E a última propriedade que a gente pode perceber aqui dentro desse conjunto das funções contínuas para a operação de multiplicação por um escalar é a existência do elemento neutro. Esse elemento neutro é o escalar
1, porque a gente sabe que 1 vezes f de x é igual à própria função f de x. Então existe também um elemento neutro para multiplicação por um escalar. Então, resumindo, o conjunto das funções contínuas munido dessas duas operações faz com que ele tenha essas 8 propriedades que a gente acabou de analisar. Então, essas são as propriedades algébricas desse conjunto. E, na verdade, existem outros conjuntos, né, com a operação de soma e multiplicação por um escalar, em que as operações elas vão manter essas mesmas propriedades, elas têm essas mesmas características. Um exemplo bem simples é o próprio espaço das matrizes. Eu vou pegar aqui as matrizes, por exemplo, 2 por 2, e dentro do conjunto das matrizes existem as operações. Você sabe multiplicar uma matriz por um escalar, que basta tomar cada elemento da minha matriz e multiplicar por um escalar, e também a operação de soma. Então, essas operações, quando a gente define, elas são fechadas, porque veja, que quando eu somo duas matrizes de ordem 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, o resultado é uma matriz de duas linhas e duas colunas. E a mesma coisa, quando eu multiplico uma matriz por um escalar, o meu resultado continua sendo uma matriz de duas linhas e duas colunas. E da mesma forma, a gente sabe que uma matriz A mais B é igual a matriz B mais A, então aqui a gente tem que a operação ela é comutativa. A associatividade também a gente tem para a soma aqui de matrizes. A gente sabe da existência do elemento neutro da soma, ou seja, lá dentro do conjunto vai existir uma matriz N, e aqui eu até estou exibindo ela para vocês, de tal forma que quando eu somar N com qualquer outra matriz A, o resultado é a própria matriz A. Então veja que em dado conjunto e a operação definida, para aquela operação sempre vai existir ali um elemento neutro. E a outra propriedade é que para qualquer matriz que a gente pegar no conjunto M2 por 2 aqui, a gente sempre consegue a matriz A estrela também, no qual eu estou exibindo ela aqui. A gente sabe que se a gente somar A com A estrela, eu tenho aqui como resultado a minha matriz nula. A quinta propriedade da multiplicação por um escalar, nós temos aqui também a distributiva. Nós temos a distributiva para os escalares, né? Então, se a gente soma os números reais t e l, isso é a mesma coisa do que eu multiplicar a por t, multiplico l por a, e aqui eu posso somar esses dois resultados. A associatividade também, e por fim o elemento neutro. A gente sabe que o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação por um escalar, porque se eu multiplicar qualquer matriz A por 1, eu já tenho a minha própria matriz. E mais uma vez a gente viu um outro conjunto com duas operações definidas, portanto, essas operações tendo essas 8 propriedades. Então veja o seguinte, que voltando na ideia de classificar, então significa que existem conjuntos totalmente diferentes um do outro, a natureza dos seus elementos são diferentes. Dentro desse conjunto tem duas operações, mas as operações elas preservam essas propriedades, que são as características que a gente está analisando. Então, os conjuntos não vazios com duas operações, que é soma e multiplicação por um escalar, de tal maneira em que as operações têm essas propriedades, esses conjuntos a gente vai
classificar como espaço vetorial. Então, formalizando aqui, ó, a definição de espaço vetorial, então a gente vai falar de um espaço vetorial real. O que que significa? Que os escalares que a gente está considerando são números reais. Os espaços vetoriais complexos, a gente estaria considerando como escalar os números complexos. Então, qualquer conjunto não vazio, ele vai ser um espaço vetorial real se existirem as operações de soma. Então, lá dentro desse conjunto, você vai dizer, ó, aqui nesse conjunto a soma ela está definida, e também a multiplicação por um escalar. E se essas duas operações têm essas propriedades, veja que a sua soma ela não pode ser de qualquer jeito. Além de ser fechada, ela tem que ter essas 4 propriedades de soma, e a multiplicação por um escalar ela também tem que ter essas 4 propriedades. Então, como que a gente verifica se um conjunto é um espaço vetorial? Primeiro, entender as operações. As operações são fechadas e verificar se cada uma dessas propriedades são válidas lá dentro do seu conjunto. Se uma propriedade falhar, então vocês não têm espaço vetorial. Basta que uma dessas propriedades não seja verdadeira, então você já pode dizer que não é espaço vetorial, porque para ser espaço vetorial, todas as propriedades têm que ser válidas. Então, alguns exemplos de espaço vetorial é o espaço euclidiano, lá estudado na geometria analítica, vocês viram que a soma de dois vetores, você pode pegar dois vetores, somar, e a outra operação é a multiplicação por um escalar. Essas duas operações que vocês viram lá, elas têm essas 8 propriedades. Então a gente pode dizer que é um espaço vetorial. O conjunto de polinômios de grau menor que ou igual a n. Se a gente desconsiderar essa palavra aqui, ó, menor, se eu disser que é só o conjunto de polinômios de grau igual a n, eu não tenho espaço vetorial. Um exemplo eu dei para vocês no caso do conjunto de polinômios de grau igual a 3. Naquele caso deveria ser menor ou igual que 3. Tá? A gente tem também o conjunto das matrizes de ordem n. E um outro espaço vetorial seria o conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo. Então, se eu tenho duas soluções de um sistema linear homogêneo, quando eu somar essas duas soluções, o resultado continua sendo uma solução. Eu tenho ali uma operação fechada para a soma. E se eu multiplicar uma solução por um escalar, o meu resultado também continua sendo uma solução. Bom, nós vamos fazer um exercício aqui agora para entender melhor o conceito dessas operações quando a gente define dentro de um conjunto. Então, o elemento neutro, o elemento inverso, para cada elemento dentro de um conjunto, ele vai depender muito da forma como a gente define as operações. Veja só, a gente tem aqui um conjunto E, que lá é um subconjunto lá do plano cartesiano, seria aqui o primeiro quadrante, né, onde as coordenadas x e y são maiores que zero. Só que agora a forma de somar esses pares ordenados nesse conjunto é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Veja que lá na geometria analítica a gente aprende a somar x1 e y1 mais x2 e y2. A gente aprende a somar somando cada uma das coordenadas, né? y1 mais y2. Então, isso aqui é a forma de somar como a gente conhece lá da geometria analítica. Só que agora o jeito de somar ele vai ser um pouquinho diferente para a gente. Veja agora que a soma dos pares ordenados
são definidas como sendo x1, x2 e y1 e y2. Isso é uma definição. Eu estou mudando o jeito de somar. E outra operação que a gente tem aqui da multiplicação por um escalar, em vez da gente multiplicar cada coordenada por t, nós vamos elevar cada coordenada aqui à potência t. Então, para essa operação, qual é o elemento neutro da soma? Né? Lá na geometria analítica, o elemento neutro é o par ordenado 0, 0. Agora aqui, como será o nosso elemento neutro? Então veja só, se eu considerar o meu elemento neutro n, eu vou chamar ele de n como sendo coordenada AB. Então significa que qualquer vetor que eu tomar lá dentro do meu espaço E, um vetor de coordenada xy, a gente sabe que a soma do elemento neutro com o vetor v, isso é igual ao próprio vetor v. Então isso tem que ser verdade pelo fato de n ser o elemento neutro. Só que por definição, a soma desses dois vetores foi dado, né? Basta a gente multiplicar ax e by. Então temos aqui por definição a soma. Por outro lado, né? A gente sabe que essa soma, veja, por outro lado, essa soma é igual ao próprio vetor v de coordenada xy. E a igualdade de pares ordenados implica que a primeira coordenada ela tem que ser igual à primeira coordenada. Então eu tenho que ax tem que ser igual a x. Isso implica então que a tem que ser igual a 1 e by tem que ser igual a y, o que implica que b também é igual a 1. Então significa que o nosso elemento neutro tem que ser o vetor de coordenada 1 e 1. Então n é igual a 1, 1. Ou seja, o nosso elemento neutro agora para essa operação não é mais o vetor 0, 0, mas sim o vetor 1 e 1. Por quê? Porque a operação mudou. A forma de somar mudou. E se a gente considerar o mesmo espaço vetorial, né, quem seria o elemento inverso da soma? O que é o elemento inverso? Vamos lá. Ó. Se a gente considerar qualquer vetor w, né, a gente vai considerar como sendo o inverso um vetor w estrela e a gente vai dar as coordenadas a e b para esse vetor inverso. Bom, como o vetor é inverso, a gente sabe que quando eu somar o vetor w com w', então essa soma de w com o vetor w', o resultado tem que ser o elemento neutro, porque é o inverso, né? E como a forma de somar esses dois elementos, né, a gente tem então aqui ax e by. Mas como o resultado, né, de um vetor com seu inverso é o elemento neutro, então isso daqui é igual ao vetor 1 e 1. Então, dada essa igualdade, a gente tem aqui que ax tem que ser igual a 1. E como x é maior do que 0, a gente tem que a é igual a 1 sobre x. E a mesma coisa lá na segunda coordenada é que by é igual a 1. E então b é igual a 1 sobre y. Então o elemento inverso é o próprio vetor 1 sobre x e 1 sobre y. Então se eu tenho w como sendo x e y, o inverso de w vai ser o vetor 1 sobre x e 1 sobre y. E mais uma vez aí
o vetor inverso, né, o simétrico dele mudou, porque a nossa operação também mudou. Bom, um outro exercício aqui agora é o seguinte: a gente considera um conjunto V, que são, né, as listas, né, com 3 elementos x, y, z, estão lá no R3, só que a condição é que x mais y menos z seja igual a zero. E as operações elas são herdadas lá do espaço vetorial R3. Então prove que V é um espaço vetorial. Então veja, o R3 ele é um espaço vetorial. Então todas as operações lá dentro já valem aquelas 8 propriedades, tanto a soma quanto a multiplicação por um escalar. Então se as operações elas são herdadas, então tem que ser comutativo, e algumas outras propriedades a gente vai analisar. Então veja só. Então quando a gente soma, né? Então a gente tem que ver primeira coisa que a gente tem que analisar é se as operações são fechadas. Ou seja, será que se eu tomar dois elementos A e B, esses dois elementos eles estão dentro do conjunto V? Então quando eu somo A mais B, né? O que que acontece? O resultado de A mais B tem que ser um elemento dentro de V. Então como é que eu analiso se a soma A mais B, o resultado está lá dentro do conjunto V? Basta eu analisar essa condição, se x mais y menos z é igual a zero. Então, ó, o resultado de A mais B, eu preciso ver se x, que no caso agora é x1 mais x2, mais y, mais a segunda coordenada, menos a terceira coordenada, isso tem que ser igual a zero. Então a gente tem que verificar se isso é válido. Então olha só, então quando eu separo aqui, ó, x1 e x2, então eu posso pegar essa expressão e escrever aqui, ó, x1 mais y1 menos z1, e isso daqui é igual a x2 mais y2 menos z2. Bom, mas como o vetor A ele está dentro de V, então significa que x1 mais y1 e z1 isso é igual a zero. E como B também está dentro de V, x2 mais y2 mais z2 também, essa parte aqui é igual a zero. Então significa então que o resultado é um vetor lá dentro de V. E a multiplicação por um escalar da mesma forma, né? Eu preciso multiplicar o meu vetor A por um escalar T, que eu tenho esse vetor, e eu preciso verificar se esse resultado está dentro de V. E para isso eu preciso verificar essa condição, né? Eu preciso verificar se a primeira coordenada mais a segunda menos a terceira, isso é igual a zero. Então eu tenho aqui. Então, mas essa expressão aqui, isso é igual se eu colocar t em evidência, t vezes x1 mais y1 menos z1, mas como A está dentro de V, então o que está dentro do parêntese aqui é igual a zero. Então eu tenho aqui t vezes zero, que é igual a zero. Então o resultado da multiplicação por um escalar também está dentro de V. Então as operações elas são fechadas.
Aí outra coisa é analisar se o elemento neutro ele está dentro de V. Será que o vetor nulo ele está dentro do conjunto V? E outra coisa que a gente precisa analisar é se o elemento inverso ele também está dentro do conjunto V. Então, voltando aqui para o elemento neutro, como as operações elas são herdadas do R3, então o elemento neutro do R3 é n, o vetor 0, 0, 0. Bom, mas para eu saber se esse vetor pertence ao conjunto V, eu preciso verificar essa condição. Se a primeira coordenada mais a segunda menos a terceira é igual a zero. E isso de fato é verdade, né? Porque 0 mais 0 menos 0 é igual a zero. Então o elemento neutro está em V. E o elemento inverso também, né? Então veja, se eu tenho um elemento A de coordenadas x, y e z, quem é o inverso de A? É o A estrela, que é o menos x, menos y e menos z. Se eu preciso verificar se o elemento A estrela ele também obedece a essa condição. O A ele obedece porque eu já estou supondo que ele está dentro de V, mas será que o inverso dele também está lá dentro? Pode ser que esteja fora, né? Bom, então eu preciso verificar se a primeira coordenada, que é menos x, mais a segunda, que é menos y. Então aqui, ó, menos x mais menos y menos a terceira coordenada, que é menos z, isso tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, então o elemento inverso não está, né? Mas de fato está, porque eu posso colocar o menos em evidência, isso é igual a menos x mais y menos z. E como o meu vetor A ele pertence ao conjunto V, então significa que x mais y menos z é igual a zero e, consequentemente, isso daqui também é igual a zero. Então, o elemento inverso ele também está lá dentro do conjunto V. Então, se ele tem um elemento neutro, se ele tem um inverso, as operações são fechadas, todas as outras propriedades que resta a gente verificar, elas já são válidas, porque já herda do R3, porque a operação é comutativa, associativa também para multiplicação por um escalar, e também ela é distributiva, porque essas operações já têm essas propriedades porque elas já são do R3. Então bastava a gente verificar essas propriedades. Então o conjunto V ele é um espaço vetorial, que tem todas as 8 propriedades com essas duas operações fechadas. E para finalizar, eu vou deixar esse exercício aí para vocês resolverem, tá? Que é para mostrar que o espaço euclidiano R2 é um espaço vetorial. Isso já é feito lá na geometria analítica, a gente mostra, né, que as operações elas têm essas 8 propriedades. O conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 1, ele também é um espaço vetorial. E que esse conjunto E, que é o conjunto dos pares ordenados, de tal forma que a coordenada y é igual ao dobro da coordenada x, provar também que esse é um espaço vetorial. E assim a gente encerra essa aula. Deixo esse exercício para vocês praticarem e até a próxima.